Em outros vídeos que nós estávamos entendendo o calendário do Criador, nós vemos então como a gente trabalha com as datas, como a gente tem que observar corpos celestiais e que isso vai contrário às datas determinadas de Elohim. Entretanto, nós sabemos que o ano tem que começar quando marca o período de tempo e Jeová fala para a gente, sabemos que este é o mês de Abib. Este é o mês onde a Páscoa deve ser celebrada. A palavra sagrada não mostra datas predestinadas, mas usa esse termo que fala bem claro, chama Abib. Então é essa palavra que agora nós vamos começar a estudar mais extensivamente em mais detalhes. Então, o que é Abib? Estava na praga sétima, na terra do Egito. As escrituras falam em Êxodo 9:31, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste, como falando no início, e o linho e a cevada foram feridos. A saraiva ou o granizo destruiu a cevada porque fala que estava no estado Abib ou no estado amadurecido. Na 10ª praga, a Páscoa foi instituída por Elohim. Este foi no mês de Abib. E neste mês tem que começar o ano. Agora, os meses começam com a vista da lua nova. O ano geralmente é consistido de 12 meses. Mas a lua nova, junto com o que estamos falando, Abib, agora marca o mês que começa o ano. Primeiro, antes de tudo, como a gente sabe que a lua nova é o começo de um mês? Nas escrituras, por exemplo, Salmos 104, 19, designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Agora, em Salmos 81:3, tocai a trombeta na lua nova, no tempo determinado da nossa solenidade. Podemos agora juntar as nossas informações. Novo mês chamado Abib, que a primeira Páscoa na terra aconteceu quando Israel saiu do Egito e que começou o ano novo. Então, o que é Abib? Essa foi a palavra hebraica que foi usada nesse verso, Abib. Uma nota na tradução em português, não é falada Abib, mas sim já estava na espiga. Essa era uma condição que estava relacionada à cevada e que acontece em Jerusalém, em Israel, nessa época do ano. Quando a cevada, podemos dizer o trigo, está Abib, não necessariamente significa que ela está verde. Entretanto, quando a cevada está nesse estágio verde, não tem significado nenhum para a colheita, porque nesse estágio simplesmente tem muita umidade. E sendo assim, ela não pode ser moída para virar farinha. Quando a cevada está Abib, ela está num estágio especificamente de amadurecimento e estará pronta para a safra dentro de 14 a 20 dias, ou seja, em 2 ou 3 semanas, na qual, neste ponto, a cevada tem secado o suficiente, os seus grãos, e que agora ela pode ser moída para fazer farinha. Então aqui vemos que o primeiro mês foi criado por Deus, nomeado por Deus, de acordo com a safra da cevada. Não há erro nisso. Equinox não foi nenhuma vez mencionado. Lembra, se você pegar a primeira festa errada, se você errar a primeira festa, todas as festas santas seguintes neste ano serão inválidas. Nós temos que diligentemente procurar saber quando que é o primeiro dia do ano. Levíticos 23:37. Estas são as solenidades do Senhor, que agregareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu próprio dia. Então, descobrimos rapidamente
que essa data é determinada na colheita da cevada. Como foi falado antes, nós temos uma lua nova para o começo do mês. Vai haver um período de tempo neste mês. Precisamos da cevada Abib ou amadurecida para colocarmos os eventos nessas datas. No dia 14 do mês de Abib é a data onde o cordeiro deve ser sacrificado. Os 7 dias seguintes são os dias de pães asmos. Este é um mandamento que essa festa tem que acontecer no mês de Abib e que vai ser se nós estamos seguindo o método de Abib. Em Êxodo 34:18, a festa dos pães ázimos ou asmos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saístes do Egito. De seu estado de Abib, a cevada precisará naturalmente mais 2 semanas para ficar pronta para a colheita. Isso já foi implementado nos cálculos de Elohim. Os primeiros frutos da colheita têm que ser apresentados ao sumo sacerdote na semana dos pães asmos, depois do dia de sábado. Isso é também um mandamento. Em Levíticos 23:10, fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando houverdes entrado na terra e que vos hei de dar, e fizeste a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Versículo 11: e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Nos dias de pães asmos, sempre haverá um dia de sábado. Nós temos a semana do sacrifício de Yeshua, como exemplo aqui. Se o sábado fosse no dia 19, em vez do dia 17, como falado aqui nesse gráfico, então a oferta dos primeiros frutos seria no dia 20, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Os primeiros frutos também significa que a colheita deve começar. Os israelitas não podiam comer da colheita até que essa oferta dos primeiros frutos sejam entregue e oferecida ao sacerdote. E no dia dos primeiros frutos da oferta movida, a colheita começa. A cevada agora passou de seu estágio de Abib para o seu estágio de colheita. Isso é também um mandamento. Deuteronômio 16:9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Dos dias do primeiro frutos, agora nós contamos 7 sábados. E isso nos leva até Shavuot, ou seja, dia de Pentecoste, ou festa das semanas. Deuteronômio 16:10. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, e o que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Sem a cevada estar em seu estado de Abib, é impossível determinar essas datas de tempos. Novamente, nós precisamos dos estágios de amadurecimento da cevada e não do equinócio. Isso é muito simples e está totalmente dependendo do tempo de Jeová. A lua nova é vista ao redor do globo e a cevada também ela cresce ao redor do mundo. Aonde então será vista e observada a cevada? Levíticos 23:9-10. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra, e vos hei de dar, e fizeste a sua colheita, então trareis o molho das primícias, ou primeiro frutos, da vossa cega ao sacerdote. Então, todas as condições têm que ser encontradas na terra de Israel. E nenhum outro lugar é aceitável ao nosso Pai. A salvação está conectada a Israel. Então, vamos agora resumir. Abib vai ser o começo do mês. Foi quando Israel saiu do Egito.
Pães asmos é para ser comido no mês de Abib. As primícias ou primeiro frutos são trazidos no mês de Abib. A Páscoa tem que ser mantida no mês de Abib. E a safra tem que começar no mês de Abib. Tudo está dependendo do estágio de amadurecimento da cevada. Mas será que a cevada já não estava preparada em seu estado de Abib, na 7ª praga, que aconteceu no Egito? Se Israel saiu da 10ª praga, será que isso não foi muito tarde? Lembre que em Levíticos 23, vemos em Levíticos 23, versículo 10, que as condições necessárias ou requeridas aconteceram em Israel para começar o mês e a festa. Foi o Todo-Poderoso, o Criador Ele mesmo, que sabia dessas condições e instituiu essas 3 festas para Israel. Quando a cevada está a Abib e a lua nova é vista em Israel, então a gente pode começar as celebrações das festas santas do Pai. E eu espero que esse estudo tenha lhe ajudado a entender como o calendário do Criador está calculado. E agora, sabendo disso, agora a gente procura as condições necessárias em Israel, onde o Pai mostra para a gente quando as festas santas dele começará. Shalom a todos vocês, meus amigos. Em nome de Yeshua.